Ninguém percebeu a mulher quando ela entrou. Não porque ela fosse invisível, mas porque ninguém quis enxergar. Ela caminhava devagar, segurando a barriga já bem marcada da gravidez, enquanto o menino ao seu lado apertava sua mão com força. Ele devia ter uns 8 anos. Pequeno demais para entender por que tantas pessoas bem vestidas desviavam o olhar quando passavam por eles. O lugar estava cheio, roupas caras, risadas altas, celulares nas mãos. Tudo parecia funcionar em um ritmo diferente, um ritmo onde gente como ela não deveria estar. A mulher respirou fundo antes de falar com a garçonete. "Moça, desculpa incomodar." A voz saiu baixa, quase pedindo permissão para existir. "Você teria algo simples? Qualquer coisa. É para o meu filho." A garçonete olhou de cima a baixo. Não foi um olhar rápido. Foi aquele olhar que mede, julga e decide em silêncio. "Aqui não é lugar para isso," respondeu, sem baixar o tom. "A senhora precisa se retirar." O menino apertou ainda mais a mão da mãe. "Mãe, eu não estou com tanta fome." Ele mentiu, engolindo seco. Algumas pessoas ouviram, outras fingiram não ouvir. Um homem ajeitou o paletó e virou o rosto. Uma mulher pegou o celular e começou a digitar como se nada estivesse acontecendo. A grávida sentiu o rosto queimar, não de vergonha, mas de impotência. "Por favor," ela tentou outra vez. "Só um copo d'água já ajuda." Antes que a garçonete respondesse, uma voz surgiu atrás do balcão, firme e fria. "Já chega," disse o gerente. "A senhora está incomodando os clientes." Ele fez um gesto com a cabeça apontando para a porta. "Se retire agora." O silêncio tomou o lugar. Não houve protesto, não houve defesa, não houve compaixão. Só olhares que passavam rápido, como se aquela cena fosse um erro incômodo no meio de um dia perfeito. O menino soltou a mão da mãe, deu 2 passos à frente e foi aí que tudo começou a mudar. O menino respirou fundo antes de falar. Ele não gritou, não chorou, não fez escândalo, apenas olhou em volta como se estivesse tentando entender aquele mundo estranho onde adultos sabiam tudo, menos ser humanos. "Moço," disse ele com a voz fina, mas firme. O gerente franziu a testa, incomodado. "O que foi agora?" O menino apontou para a mãe. A mãozinha tremia, mas ele não recuou. "Ela não está pedindo comida para ela," explicou. "É para mim." Algumas pessoas olharam. Poucas. Rápido demais. "E daí?" respondeu o gerente, cruzando os braços. "Isso não muda nada." O menino engoliu em seco. "Muda sim," murmurou. "Porque ela está grávida, e mesmo assim tentou ficar sem comer." O silêncio voltou a crescer, mais pesado, mais desconfortável. Uma mulher na mesa próxima desviou o olhar. Um homem pigarreou, mexendo no copo vazio. Ninguém se levantou. O menino continuou. "Minha mãe sempre diz que gente grande ajuda a criança." Ele levantou os olhos. "Mas aqui ninguém ajudou." O gerente suspirou impaciente. "Olha, garoto, isso não é problema meu. Vocês precisam ir embora agora." Ele fez sinal para o segurança que estava próximo à porta. O segurança começou a andar na direção deles. Foi quando o menino fez algo que ninguém esperava. Ele virou para a mãe, abraçou a barriga dela com cuidado e falou alto o suficiente para todo o salão ouvir. "Mãe, se eles não querem a gente pode fingir que é Natal em casa de novo?" O ar pareceu desaparecer do lugar. Natal. A palavra ficou suspensa, pesada demais para ignorar. A grávida fechou os olhos por um segundo. Não respondeu, apenas passou a mão nos cabelos do filho, tentando sorrir. Mas alguém ouviu. Na mesa mais afastada, um homem que estava ali há minutos em completo silêncio, finalmente levantou a cabeça. E quando seus olhos encontraram os do menino, algo dentro dele se quebrou. O homem estava sentado sozinho, terno escuro, relógio caro, copo intocado à frente. Desde que chegara, não trocara uma palavra com ninguém. Não ria, não mexia no celular, apenas observava. Quando ouviu a palavra Natal, algo apertou no teito. Ele levantou os olhos devagar e encontrou o olhar do menino. Não foi pena, não foi curiosidade, foi reconhecimento. O menino o encarava sem saber quem era, mas havia algo ali, uma semelhança difícil de explicar, um jeito de olhar, talvez, um silêncio que falava demais. O homem apoiou as mãos na mesa, os dedos tremiam levemente. "Segurança", disse o gerente, já impaciente. "Pode conduzir os 2 para fora." O segurança parou a poucos passos da mulher grávida. "Espere." A voz do homem ecoou pelo salão. Não foi um grito, foi uma ordem calma, daquelas que não admitem discussão. Todos se viraram ao mesmo tempo. O gerente engoliu seco.
Senhor, essa situação está atrapalhando. Eu disse para esperar, repetiu o homem, levantando-se devagar. O barulho da cadeira sendo empurrada pareceu alto demais. Ele caminhou até ficar diante da mulher e do menino. Olhou primeiro para ela, depois agachou-se para ficar na altura da criança. Qual é o seu nome? Perguntou com a voz mais baixa agora. Lucas, respondeu o menino, desconfiado. Por quê? O homem sentiu um frio subir pela espinha. Lucas. O nome ecoou na memória como uma porta sendo aberta à força. Ele hesitou. Quantos anos você tem? 8. Vou fazer 9 mês que vem. O homem fechou os olhos por um instante. O ar lhe faltou. 8 anos. Ele se levantou rápido demais, como se precisasse fugir daquela conta impossível. Isso é alguma brincadeira? Murmurou, passando a mão no rosto. A mulher finalmente falou. Senhor, se fizemos algo errado, nós vamos embora. Não precisa... Não. Ele a interrompeu, firme, mas diferente. A senhora não vai a lugar nenhum. O salão inteiro estava em silêncio agora. Porque... Ele respirou fundo. Esse menino acabou de me lembrar de algo que eu passei a vida inteira tentando esquecer. Ele olhou novamente para Lucas e disse algo que ninguém ali estava preparado para ouvir. Há 8 anos, eu deixei uma mulher grávida sair da minha vida sem olhar para trás. O salão parecia menor, como se o ar tivesse sido sugado junto com aquela frase. O quê? A mulher sussurrou sem perceber. O homem passou a mão pelos cabelos, inquieto. Pela primeira vez, parecia não saber o que dizer. 8 anos atrás, começou olhando para o chão, eu era outro homem. Só pensava em trabalho, dinheiro, poder. Quando ela disse que estava grávida, eu não quis ouvir. Ele levantou o olhar lentamente até a mulher. Disse que não era o momento, que aquilo ia destruir tudo que eu estava construindo. O menino apertou a barriga da mãe, confuso. Mãe, ele está falando da gente? Ela não respondeu. Estava pálida. O coração batia tão forte que parecia doer. Aquela mulher saiu pela porta chorando, continuou o homem, e eu nunca mais a procurei. O gerente tentou interferir. Senhor, isso é um assunto pessoal. Podemos resolver em outro lugar. Cala a boca, disse o homem, sem sequer olhar para ele. Foi a primeira vez que alguém ali sentiu medo. Ele respirou fundo e voltou-se para a mulher. Me diga uma coisa. A voz falhou. O pai desse menino. Ele está vivo? O silêncio que veio depois foi diferente. Não constrangedor. Doloroso. Está, respondeu ela por fim. Só nunca esteve presente. O homem sentiu as pernas enfraquecerem. Qual é o seu nome? Perguntou, quase em um sussurro. Ela hesitou, olhou ao redor, depois para o filho, e então respondeu. Clara. O nome caiu como um soco. O copo sobre a mesa caiu no chão, estidaçando. Não, ele murmurou. Isso não pode ser. As memórias vieram todas de uma vez. O pequeno apartamento, a discussão, a porta se fechando, o silêncio que ele fingiu não ouvir. Ele deu um passo para trás. Lucas, repetiu olhando para o menino. Seu nome? Foi ela quem escolheu? Foi, o garoto respondeu. Ela disse que escolheu sozinha. O homem engoliu em seco. Porque esse era o nome que eu tinha escolhido, confessou. Se fosse um menino. Algumas pessoas levaram a mão à boca, outras começaram a chorar em silêncio. A mulher sentiu as pernas falharem. Você, ela sussurrou, você é o pai dele? O homem não respondeu de imediato, apenas olhou para o menino e pela primeira vez em 8 anos não conseguiu fugir. O homem respirou fundo, como quem se prepara para cair. A voz saiu rouca. Eu preciso ter certeza. Clara sentiu o estômago se revirar. 8 anos de silêncio, noites sem resposta, promessas que nunca vieram. Tudo voltava agora, diante de estranhos. Certeza do quê? Ela perguntou, ferida. Do abandono? Da ausência? Do medo que meu filho sente quando pergunta por um pai? O salão continuava mudo. O gerente já não ousava falar. Eu sei que não tenho o direito de pedir nada, disse o homem, mas preciso saber se existe alguma chance de eu consertar isso. Lucas ergueu o rosto. Consertar como? Perguntou sincero. Porta quebrada a gente conserta.
Pessoas? Não sei. A frase atravessou o homem como um golpe. Ele se ajoelhou. Não por teatro, por necessidade. Você tem razão, admitiu. Eu falhei com a sua mãe. Falhei com você. E não existe desculpa que apague isso. Ele tirou o relógio caro do pulso e o colocou no chão, como se aquilo significasse alguma coisa. O que eu tenho não compra o que perdi. Mas respirou fundo. Eu quero começar agora, do jeito que vocês deixarem. Clara sentiu as lágrimas caírem antes que pudesse impedir. Agora, ela riu amarga. Agora que todo mundo está olhando? Não, ele respondeu firme. Agora, porque você entrou por aquela porta e eu quase deixei vocês saírem pela mesma. Ele se levantou e virou-se para o gerente. Peça desculpas, agora. Senhor, agora, repetiu. O gerente engoliu seco. Me desculpe, senhora, eu errei. O homem então se voltou para a garçonete. E você também. Ela baixou a cabeça. Desculpa. O homem respirou fundo e anunciou, para todos ouvirem. Hoje, ninguém aqui sai fingindo que não viu nada, porque essa mulher não é invisível. E esse menino, a voz falhou, é meu filho. Um murmúrio tomou o salão. Salão. Clara sentiu o chão sumir sob seus pés. Você não pode dizer isso assim, sussurrou. Posso? Ele respondeu. Porque eu passei 8 anos calado, e isso acabou hoje. Ele olhou para Lucas. Se você deixar, eu fico. O menino pensou por alguns segundos. Ficar não é difícil, disse. Difícil é não ir embora depois. O homem assentiu. Então eu começo provando. E fez algo que ninguém ali jamais esqueceu. O homem não pediu aplausos, não procurou aprovação. Ele apenas se virou para o segurança. Feche a porta. Senhor? O gerente arregalou os olhos. Feche, repetiu. Ninguém sai até que eu termine. O salão obedeceu sem questionar. Ele voltou-se para Clara. Você disse que só queria um copo d'água, falou baixo. Me perdoe por ter demorado tanto para oferecer mais do que isso. Chamou um funcionário com um gesto curto. Traga a comida, agora. Tudo o que for simples e quente. Lucas observava em silêncio, desconfiado. Crianças aprendem cedo que palavras bonitas não enchem barriga. Quando os pratos chegaram, ele não tocou em nada. Pode comer, disse o homem. E se você mudar de ideia? O menino perguntou. Igual antes? A pergunta caiu pesada. O homem tirou algo do bolso interno do paletó. Um envelope grosso, branco. Colocou sobre a mesa. Isso é o endereço da minha casa, disse. Não de um hotel, não de um escritório. Da minha casa. O salão murmurou novamente. Aqui está a chave. Continuou colocando-a sobre o envelope. Hoje, agora, vocês vão comigo. Clara regalou os olhos. Não, ela recuou um passo. Você não pode achar que resolve 8 anos com uma chave. Eu sei, ele respondeu. Por isso não estou resolvendo, estou assumindo. Ele olhou ao redor. Todos aqui viram uma mulher ser humilhada, disse. Agora vão ver o que acontece quando alguém decide reparar o erro em público. O gerente tentou falar. Senhor, isso vai dar problemas. Os problemas começaram 8 anos atrás, respondeu. Hoje eu encerro. Ele voltou-se para Lucas e se ajoelhou novamente. Você não precisa me chamar de pai. Não agora. Talvez nunca. Respirou fundo. Só me deixe estar presente. Lucas olhou para a mãe. Clara estava tremendo. Medo e esperança brigavam dentro dela. Mãe, o menino disse. A gente pode ir, mas se ele mentir, a gente vai embora. O homem assentiu. Combinado. Ele se levantou, abriu a porta do salão e fez algo que ninguém esperava. Virou-se para todos e disse. Lembrem-se desse dia, porque foi aqui que eu quase perdi meu filho pela 2ª vez. E saiu com eles. Mas o que Clara ainda não sabia era que o passado guardava um último segredo. O caminho até a casa foi silencioso. Lucas observava tudo pela janela do carro como quem tenta memorizar cada detalhe, não por encantamento, mas por precaução. Crianças que crescem sem promessas aprendem a não se iludir. Clara mantinha as mãos sobre a barriga, sentindo o bebê se mexer. Aquilo deveria ser segurança, mas o coração dela batia em alerta. Quando chegaram, Lucas foi o primeiro a falar. É grande demais. O homem sorriu de leve. Não precisa ser sua. Essa resposta fez Clara olhar para ele. Como assim? Ele demorou alguns segundos antes de responder. Porque, respirou fundo, essa casa nunca foi um lar. Entraram. O silêncio ali dentro era diferente do restaurante. Não era julgamento. Era vazio. Sente-se, disse ele. Preciso contar algo antes que vocês decidam qualquer coisa. Clara permaneceu em pé. O que mais você deixou de contar? Perguntou desconfiada. Ele passou a mão pelo rosto, cansado. Quando você foi embora, começou.
Eu recebi uma ligação semanas depois, do hospital. O ar congelou. Disseram que você tinha sofrido complicações na gravidez, que talvez o bebê não tivesse sobrevivido. Clara sentiu o chão desaparecer. Isso é mentira, sussurrou. Eu sei. Agora eu sei, ele respondeu. Mas naquela época, eu acreditei. Lucas franziu a testa. Quem contou isso? O homem engoliu seco. Minha mãe. O nome caiu como um trovão. Ela disse que você não queria mais contato, que seguiu sua vida. Ele fechou os olhos. E eu aceitei a versão mais fácil. Clara sentiu uma raiva antiga subir. Então você não só foi embora, disse com a voz quebrada. Você escolheu acreditar que eu desapareci. Sim, ele admitiu. E esse erro me custou tudo. Lucas ficou em silêncio por alguns segundos. Então, disse devagar, minha avó sabia de mim. O homem não conseguiu responder de imediato. Sabia, confessou, e pediu que isso nunca viesse à tona. Lucas abaixou a cabeça. Então não foi só você que foi embora, murmurou. Alguém empurrou. Clara respirava com dificuldade. Por que está me contando isso agora? Perguntou. O homem levantou o olhar. Porque amanhã ela vem aqui. O coração de Clara disparou. Ela quer conhecer o neto. O silêncio que veio depois foi o mais pesado de todos. Lucas apertou os punhos. E se ela mentir de novo? O homem se ajoelhou à frente dele. Dessa vez, a verdade... Não vá embora. Mas ninguém ali imaginava o que aquela mulher seria capaz de fazer quando entrasse por aquela porta. A manhã seguinte chegou cedo demais. Clara mal dormira. Cada ruído da casa parecia um aviso. Lucas ficou acordado, sentado no sofá, como um pequeno guardião. O bebê se mexia na barriga dela, inquieto, como se sentisse o peso do que estava por vir. O homem desceu as escadas quando a campainha tocou. Uma vez. Duas. Eu atendo, disse Clara, firme. A porta se abriu. A mulher à frente deles vestia roupas elegantes demais para aquela hora. Cabelo impecável, olhar duro, treinado para controlar qualquer ambiente. Então, ela disse, entrando sem ser convidada. É você. Os olhos dela pousaram em Lucas por um segundo. Um único segundo. O suficiente para confirmar tudo. Bom dia, dona... Clara começou. Não. A mulher interrompeu. Não me chame assim. Eu sei exatamente quem você é. O homem apareceu atrás de Clara. Mãe, disse ele. Chega. Chega? Ela riu. Você destruiu sua vida por uma história mal contada. Lucas deu um passo à frente. Não foi mal contada, disse. Foi escondida. A mulher se virou para ele surpresa. Você é atrevido. Não. Ele respondeu. Só cansei de adulto mentindo. O silêncio se espalhou. Por que você fez isso? Clara perguntou com a voz firme. Por que disse que eu tinha perdido meu filho? A mulher respirou fundo, sem remorso. Porque um bebê ia acabar com o futuro dele, respondeu. E eu não criei um filho para ser arrastado por uma garçonete. O homem deu um passo à frente, a voz falhando. Você destruiu 8 anos da minha vida. Eu te salvei. Ela respondeu friamente. Lucas olhou para o pai. Se isso é ser salvo, murmurou, prefiro ser perdido. A frase cortou como lâmina. A mulher se recompôs. Eu não vim discutir. Vim conhecer meu neto. Estendeu a mão. Lucas, venha cá. O menino recuou. Não, disse. A avó não mente. O rosto dela endureceu. Você não sabe o que está dizendo. O homem se colocou entre eles. Ele sabe, e eu também. Respirou fundo. Você não vai passar dessa porta. Você está me expulsando? Ela perguntou, incrédula. Estou escolhendo o meu filho. Respondeu. Clara sentiu as lágrimas caírem, não de dor, mas de alívio. A mulher deu um último olhar gelado. Isso não acabou. Avisou. Acabou sim, disse Lucas, quando a verdade chegou. A porta se fechou, mas ainda faltava uma última decisão, a mais difícil de todas. O silêncio que ficou depois da porta se fechar era diferente de todos os outros. Não era vazio, era carregado. Clara sentou devagar no sofá, como se o corpo finalmente sentisse o peso de tudo o que havia segurado por anos. Lucas permaneceu de pé, atento, observando o homem à sua frente, agora não mais como um estranho, mas também ainda longe de ser um pai. Você fez o que eu nunca esperei, Clara disse, quebrando o silêncio.
Você me defendeu. Ele assentiu com os olhos marejados. Era um mínimo, e ainda assim demorou 8 anos. Lucas respirou fundo. Ficar bravo é fácil, disse. Difícil é decidir o que vem depois. O homem se aproximou, mas parou a uma distância respeitosa. Eu não vou pedir que confiem em mim agora, falou. Só peço uma chance de provar. Todos os dias. Pelo tempo que vocês quiserem permitir. Clara fechou os olhos. Ela se lembrou das noites sozinhas, das consultas médicas sem ninguém, do parto sem uma mão para segurar. E também se lembrou do que acabara de ver. Eu não posso te prometer nada, disse com a voz firme. Nem perdão, nem permanência. Ele assentiu. Eu aceito. Mas, ela continuou, não vou impedir você de tentar ser pai. Lucas levantou o olhar rapidamente. Mãe? A decisão também é sua, ela respondeu, porque foi você quem mais sofreu. O menino ficou em silêncio por alguns segundos. Você não pode ir embora de novo, disse olhando direto para o homem. Se for, não volta. O homem engoliu seco. Eu fico, mesmo que doa, mesmo que seja difícil, respondeu. Eu fico. Lucas respirou fundo e estendeu a mão. Não foi um abraço, não foi perdão, foi permissão. O homem segurou aquela mão como quem segura algo sagrado. Clara colocou a mão sobre a barriga. Esse bebê vai nascer cercado de verdade, disse, não de mentiras. O homem assentiu, emocionado. Eu estarei aqui, para os dois. Mas a vida ainda tinha uma última prova reservada. E ela viria quando menos esperavam. Algumas semanas se passaram. Não houve promessas exageradas, não houve finais mágicos. Houve presença. O homem passou a chegar cedo em casa, aprendeu a preparar o café do jeito que Lucas gostava. Errou, tentou de novo. Sentou no chão para montar brinquedos. Escutou mais do que falou. Clara observava tudo com cautela. Cura não acontece rápido quando a ferida ficou aberta por anos. O dia do parto chegou numa madrugada silenciosa. Lucas acordou com o barulho apressado, o coração disparado. Foi ele quem segurou a mão da mãe até o carro. Foi ele quem disse, tentando ser forte, vai dar tudo certo. Tudo certo, mãe. No hospital, o homem ficou ao lado de Clara o tempo inteiro. Não soltou sua mão. Não desviou o olhar. Quando o choro do bebê ecoou pela sala, ele chorou junto. É uma menina, disse a enfermeira. Lucas sorriu pela primeira vez sem medo. Ela vai crescer sabendo a verdade, disse ele. Isso já muda tudo. Dias depois, sentados juntos, Clara falou algo que guardara por muito tempo. Eu não precisava de riqueza, disse, só de alguém que ficasse. O homem assentiu. E eu precisei perder 8 anos para entender isso. Lucas olhou para os dois. Então, a gente não é uma família perfeita, concluiu, mas é uma família de verdade. O homem sorriu. É a única que importa. Naquela noite, enquanto a casa dormia, Clara observou os dois no sofá, o pai e o filho, dividindo silêncio e presença. Ela passou a mão na barriga vazia, agora leve. O passado não podia ser apagado, mas o futuro finalmente estava sendo escrito. E tudo começou naquele dia, em que uma mãe foi humilhada e uma criança decidiu falar.